E olha essa, meus amigos, no mesmo evento em que esta manifestação aconteceu, um evento lá em Minas Gerais, onde o presidente Lula anunciava as obras do governo federal para o estado, o governo anunciando uma série de investimentos. E durante essa cerimônia, em Belo Horizonte, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou um plano de investimentos de 58 bilhões de reais para ações de transição energética no estado. Além de Silveira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estava na cerimônia. Dois nomes considerados fortes dentro da base aliada para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Assim como Rodrigo Pacheco, o ministro Alexandre Silveira não confirmou que vai disputar o governo de Minas Gerais, mas o nome do ministro é o mais forte dentro do seu partido. O PSD, assim como Pacheco, ganha destaque dentro do PT, partido do presidente Lula. Durante a cerimônia desta sexta-feira em Belo Horizonte, Alexandre Silveira fez críticas ao governo ou ao governador Romeu Zema e falou sobre as eleições de 2026. Nós vamos acompanhar agora. Que o senador Rodrigo Pacheco é a expectativa e a esperança de Minas voltar com a política. É mais do que isso, de voltar com a boa política para Minas Gerais. Minas ficou carente e pede socorro. Carente de gestão, de articulação, carente de trabalho. Não precisamos do governo ultraliberal que queira o Estado mínimo. Nós precisamos do Estado necessário para defender os interesses da saúde, da educação, da segurança, do desenvolvimento nacional. Um Estado que importe com as pessoas. Está aí o ministro Silveira dando ali acenos ao estado de Minas Gerais, onde pode ser, seja ele um candidato ao governo. Durante uma entrevista para o portal O Tempo, o presidente Lula mostrou ter preferência pelo nome do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, também mineiro, também do PSD. A gente também acompanha. Eu tenho uma grata surpresa, sabe, com o crescimento político do Pacheco. O Pacheco é um jovem, um advogado bem-sucedido, presidente do Senado. Eu acho que ele é hoje, publicamente, a figura pública mais importante de Minas Gerais. Eu acho que ele é uma figura muito importante. Obviamente que as coisas só vão acontecer se ele quiser. Eu não sei se ele quer ser candidato ao Senado, não sei se ele quer ser candidato a governador, não sei o que ele quer ser. Mas é o seguinte, mas eu acho que ele tem todas as condições de fazer, uma disputa eleitoral aqui e ganhar as eleições. Interessante, né? Essa entrevista do presidente Lula é de hoje, dizendo que Pacheco é talvez a figura mais importante de Minas Gerais. À tarde, agora há pouco, o ministro também de Minas Gerais e também do PSD, fazendo todos esses acenos ao Estado mineiro, dois que estão concorrendo ali ao posto de candidato a governador de Minas com o apoio do presidente Lula. A situação está funilando, Ricardo Rous. E agora nós temos Silveira versus Pacheco na disputa pelo apoio do presidente Lula para a candidatura a Minas Gerais? Exatamente. É um xadrez que o Lula vai ter que costurar com habilidade, mas vai ter espaço para acomodar todo mundo. Nelson, depende, como o Lula acabou de dizer ontem na entrevista, o Pacheco pode ser, não sei se é Senado, não sei se é governo e tal, o Silveira também, vão ser 2 vagas para o Senado, que vão ser escolhidas na próxima eleição, e o governo. Então tem espaço para acomodar. O Pacheco tem uma vantagem, na minha opinião, porque é presidente do Senado Federal, e aí essas costuras todas, projeto que anda, projeto que para, processo de pedido de impeachment que fica parado. Na mão do presidente do Senado, ele tem um poder de articulação e de costura com o governo muito forte. Acho que o Pacheco está na frente do Silveira nessa corrida, pelo menos no apoio do presidente Lula, mas o Silveira vem ali, quem sabe também não ao Senado ou qualquer coisa assim. Vai dar para compor o jogo entre tendo o presidente Lula fiando algumas candidaturas em Minas Gerais. Pepe, eu quero entender de você. O Pacheco é a figura mais importante, figura política mais importante de Minas Gerais? O Pacheco é uma figura política mais importante do que o Romeu Zema, eleito em primeiro turno, pré-candidato de alguma maneira à presidência da República? E aí? Koba, com certeza o Lula está de olho em 2026. Todo mundo sabe da importância do estado de Minas Gerais para as eleições para a presidência da República, né? Minas Gerais é considerado o estado-chave porque reúne características tanto do Nordeste, né, da Bahia, quanto da região Sudeste e Centro-Oeste. Então, normalmente, quem ganha Minas Gerais, ganha o Brasil. Então, o Lula está começando a colocar como candidato em Minas Gerais o Pacheco. Claro que o Zema é forte, claro que o Zema
ele é muito bem avaliado ainda em Minas Gerais. E o Lula sabe, né, que parte da premissa de ganhar as eleições de 2026, ganhar Minas Gerais e combater o legado do Zema. Então, quando você vê que o Lula está investindo bilhões, né, na transição energética e em Minas Gerais, 58 bilhões de reais, né, ele está de olho nessa agenda positiva para tentar ganhar Minas Gerais. E, com certeza, dentre todas as alternativas que o Lula tem, a liderança política que aparece mais evidente é o Pacheco. Claro que é uma eleição difícil, mas o Pacheco, com certeza, vai conseguir também capitanear as eleições e ajudar o Lula e a esquerda, o PT, nas eleições de 2026. Então, eu acho que esse discurso do Lula parte muito dessa premissa. E a sua avaliação, Mônica Rosenberg? Alguns detalhes me chamaram a atenção nessas falas que nós ouvimos. Primeiro, esse aceno do presidente Lula ao Pacheco e ao Senado, e no meio do contexto de estresse, de briga entre os poderes, é muito bom ver que ele está encontrando ali os seus amiguinhos, seus aliados. Gostei muito dessa fala sobre a transição energética. É importante que a gente comece a trazer essas questões nos debates. Tudo bem que está um pouco cedo, mas nos debates já para as eleições de governador, porque é uma pauta importante e que fica, em geral, relegada e, principalmente, fica só na esquerda. Então, é importante que essa pauta seja olhada com inteligência e feito um debate técnico. Agora, a fala do Silveira, uma fala de carência, criticando o governador Zema. Carência, tem psicólogo para isso. As carências se resolvem em outros lugares, não é na política. E, puxa vida, a hora que eles entenderem, quando a gente fala de Estado mínimo, nós estamos justamente falando do Estado necessário, porque hoje o Estado no Brasil está inchado, está pesado, não é uma conversa de ultradireita. O Estado brasileiro está grande demais, precisa reduzir para poder justamente ser o Estado necessário. Agora, Diego, num evento como esse, em que o presidente da República vai para o Estado de Minas, está ali cercado não só dos seus ministros, mas como de diversas autoridades locais, talvez a intenção seja justamente de se aproximar, de fazer um aceno, de estender a mão, de ter ali uma relação harmoniosa com os líderes locais, sejam os aliados políticos, sejam os de oposição. Quando vem um ministro que tem as suas circunstâncias, a sua história, as suas pretensões, às vezes de rivalidade política com os ali presentes, talvez o discurso destoe um pouco, né? A do ministro, que naturalmente tem a sua história, as suas intenções de disputa com os que estão presentes, e a do presidente, que tem a intenção de se aproximar. Isso precisa ser um pouco mais bem conversado, mais bem alinhado? Qual é o tipo de comunicação que nós, governo, seja o presidente, seja o ministro, teremos em um evento como esse em Minas Gerais? E aí, falta comunicação, falta alinhamento? Nelson, eu falo sempre que o governo Lula deveria ter tido como primeiro ato de governo criar um grupo de WhatsApp entre o presidente e os seus ministros. Eu acho que falta, muitas vezes, um alinhamento desse discurso. Nós acompanhamos isso nas últimas semanas. Enquanto o presidente estava taxando o Campos Neto, por exemplo, como um militante bolsonarista, o Haddad estava ali tecendo elogios, falando que o Campos Neto está sendo um gestor pragmático. Então, isso se repete também nesse episódio. Mas o que mais me chamou a atenção, somando a primeira pauta com isso que nós estamos discutindo agora, é como o Lula está com a cabeça em 2026, como de fato ele não está conseguindo esconder a preocupação dele com a baixa popularidade do seu governo e talvez até aí uma falta de esperança de que no horizonte exista uma tendência de melhora. Ele já está dedicando todos os seus esforços, todos os seus discursos, todos os espaços que ele tem para falar, a comentar as eleições de 2026, a nacionalizar o debate em eleições municipais, por exemplo. Então, eu acho que isso está denotando uma preocupação muito grande do presidente. Sobre a situação de Minas Gerais, gente, muita água corre ainda debaixo dessa ponte. É sempre bom a gente ressaltar aqui, como foi dito pelo Nelson, todas as boas características do governador Zema, todos os índices de Minas que ele melhorou desde que ele assumiu o governo do estado. Então, ele é uma peça fundamental sem a qual não se pode falar em articulação política, sem a qual não se pode falar em projeções para o estado de Minas Gerais. Como eu disse, muita água vai correr ainda, mas não dá para dizer que o Pacheco e o ministro do governo Lula estão disputando aí qualquer tipo de protagonismo. Zema é uma peça fundamental nesse tabuleiro.